Boa tarde a todos. Hoje é 23 de junho de 2020. Eu sou o Sérgio Rezende, vice-presidente do LEAD Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do LEAD Talks. Hoje temos a presença de Vitor Frota, presidente da Simpex Incorporações e da Dasart Engenharia, Charles Boris, presidente da Lanlink, Carlos Mota, sócio-líder do escritório de Fortaleza da EY, e Mauro Costa, diretor da AD2M, parceiro de comunicação do LEAD Ceará. O LEAD Talks é um debate, uma troca de conhecimentos e aprendizados e também interação entre filiados do LEAD Ceará, que traz um retrato da economia real, das empresas cearenses, de como estão enfrentando os desafios deste cenário e qual o olhar de cada uma para o futuro. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. A Simpex Incorporações e a Dasart Engenharia compõem um grupo cearense com foco na construção civil, desenvolvimento imobiliário e shopping center. Para apresentar as empresas e segmento de atuação, está conosco seu presidente, Vitor Frota. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Mauro, a todos que nos escutam. Você quer que eu fale um pouco, Sérgio? Sobre as empresas, sobre a área de atuação. Perfeito. Sérgio, a Simpex Incorporações é uma incorporadora pura, tá? Já tem mais de 25 anos de que ela está aqui no mercado. Faz um trabalho belíssimo em médio e alto padrão, principalmente, focado em empreendimentos residenciais e compra e venda de terrenos, esse tipo de trabalho. Em 2015, mais ou menos, eu criei pessoalmente a Dasart Engenharia para fazer toda a parte de gestão e a gente passar a verticalizar, atuando também na construção das nossas obras, né? Antigamente a gente atuava num modelo de parceria em que nós trabalhávamos com construtoras do mercado e hoje nós estamos trabalhando num modelo mais verticalizado com a Dasart Engenharia. Além desse trabalho de fazer as nossas próprias obras, nós construímos para terceiros, desde indústrias, galpões logísticos, já trabalhamos com a Newland, com a Solar Coca-Cola, fazemos obras em todo o Nordeste. Esse é um trabalho que a Dasart Engenharia vem desempenhando. E, em paralelo a isso, ao longo dos anos, nós construímos o Gran Shopping Messejana, que abriu as portas em 2016 e vem aí fazendo uma bela maturação e a gestão do shopping ficou com a gente, né? Hoje em dia, quem toca, a gente tem uma equipe própria lá e focamos no trabalho, junto com os lojistas, tudo lá no dia a dia. Esses clientes corporativos são imóveis de vocês que são locados para eles ou não? Vocês prestam serviço da construção para o imóvel deles? Nós fazemos os dois trabalhos, Sérgio. Tanto nós temos o trabalho de fazer o que se chama de BTS, né? Build to Suit, que vem uma demanda de uma empresa ou algo assim, e nós construímos sobre medida e locamos para a empresa. Dessa forma, a empresa não tem que ter o dispêndio lá do ativo, e fica com um OPEX, né? e não precisa de CAPEX. E nós também trabalhamos, como, por exemplo, com indústrias que precisam de reformas nas indústrias ou construções, como a gente já fez lá para a Newland, construir uma concessionária do zero. A gente atende porque o que acontece? Como a gente fez um grande investimento para ter uma equipe técnica na empresa, acaba que a gente se capitalizou em cima disso para aproveitar ao máximo essa equipe técnica e essa turma de engenharia que a gente tem dentro de casa. Ok. Vitor, os empreendimentos residenciais de vocês se destacam pela qualidade. Como é que consegue se diferenciar mantendo preço competitivo? Essa é a grande questão, Sérgio. É uma boa pergunta. A gente está entregando até esse mês, tá? Dia 30 de junho, um empreendimento que se chama Jazz Carolina Sucupira. Esse é um empreendimento de altíssimo padrão, fica ali na Carolina Sucupira com Barbosa de Freitas. E esse foi um dos grandes desafios dos últimos anos, porque como entrou uma crise muito forte na construção civil, aí desde 2016, mais ou menos, a gente teve que ter esse investimento muito forte
em engenharia e meio que se reinventar e fazer a conta de trás para frente. Não é mais o que o meu concorrente está usando na tabela de preço dele, mas o que o cliente de fato consegue pagar. E isso a gente não pode abrir mão, a qualidade é uma coisa que a gente não pode abrir mão nunca. E a partir disso a gente teve que se reinventar mesmo nos processos e tudo. E desses últimos anos a gente conseguiu formar uma equipe muito boa. O Jazz está sendo entregue por uma parceira, uma construtora também, que conseguiu responder com a qualidade e com o custo que a gente esperava. E eu acredito que o empreendimento ficou, sim, com uma qualidade bem interessante e a gente vai estar apresentando aí ao mercado, porque dia 30 agora é a entrega do empreendimento. Graças a Deus, mesmo passando por um momento difícil aí, os últimos meses, nossos clientes continuaram confiando na gente e estão bem interessados para receber seus apartamentos. Excelente. Obrigado, Vitor. Charles Borez é o presidente da maior empresa de soluções em tecnologia da informação e comunicação do Norte e Nordeste, com atuação nacional e 30 anos de existência. Charles, como a Lanlink pode ajudar outras empresas a se desenvolverem e quais as áreas de atuação da Lanlink? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no Lead Talks, agradeço pelo convite. A Lanlink atende empresas de médio e grande porte, sejam organizações públicas ou privadas, em todo o território nacional. Ao longo desses 30 anos, a gente desenvolveu uma série de competências, basicamente em áreas que ajudam essas empresas na sua jornada digital. Então, todas essas empresas precisam de alguém que projete e desenhe e implemente a arquitetura computacional que essas empresas precisam implantar. E a Lanlink é especializada nisso há muito tempo. Não só se você precisa implementar soluções que se chama on-premise, convencionais, dentro das suas instalações, ou se você precisa ir para o novo ambiente de nuvem pública. Então, nós temos especialistas nesses dois cenários e analisamos a necessidade real do cliente para desenhar a melhor solução. Além disso, a gente também trabalha muito forte em ajudar o que a gente chama da força de trabalho digital. É a força de trabalho dos nossos clientes que vai lidar com processos digitais e com esse novo cenário também de teletrabalho, de necessidade de acesso a soluções corporativas a partir de ambientes remotos. Então, a gente também tem feito muitas soluções e implementado uma série de demandas de clientes. Só para te dar uma noção, desde o começo de março para cá, a gente ajudou mais de 55 mil colaboradores de clientes nossos a migrarem para o teletrabalho, isso em menos de um mês, né? Baseado nessa competência que a gente já tem. E também a gente atua muito forte, sendo o braço de suporte desses clientes para a utilização de TI. Né? Então, muitas vezes, nós temos clientes que nós não só somos o braço de suporte interno, mas externo. Clientes que querem que nós ajudemos os clientes dos nossos clientes a acessar os seus sites. Nós temos, como eu falei, uma atuação muito forte no setor público e somos a primeira empresa em TI no Brasil a obter uma certificação de compliance, isso há mais de 2 anos atrás. E a gente sempre foi muito focado nessa questão de controle e de segurança nos nossos processos. Importante destacar, além de empresas, vocês têm como clientes órgãos públicos, né? Isso. Que vocês realizam, vamos dizer assim, do A ao Z na parte de TIC para essas empresas e para esses órgãos, não é isso? Sem dúvida. A gente tem tanto cliente público quanto privado, normalmente clientes de médio e grande porte que têm tickets de investimentos maiores. Obrigado, Charles. A EY é líder global em serviços de auditoria, impostos, transações corporativas e consultoria.
No Brasil, atende mais de 4.500 clientes de pequeno, médio e grande portes. Aqui conosco está Carlos Mota, sócio líder do escritório de Fortaleza. Boa tarde, Carlos. Como é a atuação da UI no Ceará? Boa tarde a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem, é um prazer estar aqui falando com vocês. Como você falou, a UI, hoje a gente conta com mais ou menos aqui no Brasil 6 mil pessoas, né? Somos líderes de mercado na área de auditoria, consultoria e serviços tributários. No Ceará, a gente reabriu o escritório em Fortaleza no ano de 2011, de lá para cá tem sido uma história de sucesso. Antigamente a gente costumava dizer que a gente tinha um desafio, né? Hoje em dia a gente tem uma obrigação de continuar servindo os clientes da melhor maneira possível e é com prazer que a gente tem uma liderança de mercado bem consolidada em todas as áreas. Como eu falei com vocês, a gente atende desde a área de consultoria tributária, consultoria empresarial, estratégia, implementação de ERP, auditoria. Então tem um leque grande, costumo dizer que é uma empresa que tem todas as soluções em um lugar só. A UI, Carlos, você falou que tem todas as soluções em um lugar só, e o importante é que essas soluções vocês conseguem integrar e a própria expertise de vocês, pela experiência com outros clientes, vocês muitas vezes trazem soluções que o cliente nem solicitou, né? Isso. Como a gente tem uma área de atuação em diversos setores, né? Tem desde a área de financial service até varejo, passando por construção civil, indústria, etc. Então, você acaba tendo uma exposição a todos os tipos de demandas e necessidades que você consegue replicar isso em vários clientes e, ao mesmo tempo, você consegue ter uma sensibilidade muito importante da necessidade do mercado e de como o mercado vai reagir sobre determinada proposição sua. Então, não existem serviços empacotados, existem, sim, necessidades de determinado setor, de determinados clientes para os quais a gente procura trazer a solução. O escritório de Fortaleza atende Ceará e atende mais algum estado? Não, é exclusivo Ceará. A gente costuma dizer que o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem 13 escritórios no Brasil. O Ceará, em termos geográficos, somos o maior, né? A gente vai do Ceará até o norte. Então, do Ceará para cima, a gente atende tudo. Então, o escritório com maior área geográfica do Brasil. Quantos colaboradores aqui no Ceará? Hoje a gente está com uma média de 150 colaboradores presenciais. Depois a gente vai falar ao longo do lead que a gente mudou um pouco a questão da atuação, né? Então, na verdade, você consegue unir hoje em dia esses 6 mil funcionários para atender cliente em qualquer lugar do Brasil, né? Então, você tem uma base aqui, mas, na verdade, qualquer escritório, ele usa os 6 mil... Todos integrados, né? Todos integrados. Tá. Nesse momento, nós vamos tratar agora como as empresas estão enfrentando os desafios deste novo cenário. Charles, eu quero começar com você. A Lanlink, a gente já falou, atende órgãos públicos e empresas, muitos deles com fornecimento de mão de obra, né? E alguns desses clientes são considerados de serviços essenciais, que não podiam parar. Como foi para readequar toda a operação a partir do momento em que foi decretado o isolamento? E como foi para os seus clientes também? Você falou aí que teve assim, um número grande de pessoas, dos clientes que vocês tiveram que readequar, e isso tudo eu acho que em um tempo muito curto. Como foi essa operação? Foi uma operação realmente de guerra, né? Como a gente pode dizer. Primeiro, a nossa primeira preocupação foi a Lanlink tem 900 funcionários em todo o Brasil. Uma parte em clientes e uma boa parte dentro dos nossos escritórios. Então, no primeiro momento, antes mesmo até de decreto de quarentena, de isolamento aqui no Ceará, a gente já fez um movimento de levar toda a nossa equipe para o ambiente de teletrabalho. Isso aconteceu em talvez 5 dias, né? Levar essa nossa equipe. Tivemos um desafio maior porque a gente tem uma área muito grande de atendimento, suporte através de internet, telefone, numa central de atendimento que nós temos aqui em Fortaleza. E aí são dezenas de clientes, cada um com sistemas distintos, requisitos de segurança. Nesse caso, a gente demorou um pouco mais, foram mais ou menos uns 10 dias para poder fazer a transição dessa nossa equipe. Mas a realidade é que a gente tem mais de 80% do nosso quadro, desde essa época, trabalhando remotamente.
não tivemos nenhum prejuízo do ponto de vista de capacidade operacional. A nossa central atende uma média de 80 mil chamados mês e continuou atendendo, mesmo das pessoas a partir das suas residências. Em alguns casos, a gente teve que colocar soluções de internet para alguns, mas na grande maioria a gente conseguiu trabalhar aproveitando a estrutura que os funcionários já tinham em casa. E, com isso, a gente conseguiu continuar a operação de suporte a esses clientes. Alguns clientes de atividade essencial, como hospitais, a gente atende Polícia Federal no Brasil todo, tribunais, empresas de energia, ainda demandaram a necessidade da presença física de nossos funcionários nas suas instalações. São clientes muito estruturados, organizados, a nossa área de RH alinhou com eles todos os requisitos de segurança necessários, mas a gente continuou de uma forma muito proativa, tentando transformar esse trabalho presencial num teletrabalho o máximo possível. Hoje em dia, a gente deve ter aí mais ou menos umas 80 pessoas no máximo ainda em trabalho presencial. Então, eu diria que foi desafiador, mas a gente conseguiu muito rapidamente fazer essa mudança. Essa central de atendimento de vocês, pelo que você disse aí, funciona todos os dias do mês, né? Os 30 dias. 24/7, 365. Tá certo. Carlos, o que vocês identificaram como maior apreensão das empresas clientes com o novo cenário que a gente teve nesse curto espaço de tempo? A gente teve aumento de desemprego, queda de faturamento em muitos setores, aumento de demanda em outros. Qual o sentimento predominante? A gente começou a sentir realmente, vamos dizer assim, no Brasil, né, sem ser os efeitos já mundiais, a partir da segunda, terceira semana de março, por ali, onde realmente a crise se abateu no Brasil, né? Então, a gente começou a ter todos aqueles efeitos de uma economia globalizada, né, sendo refletidos aqui, queda de PIB, aumento de desemprego, lockdown, colapso dos sistemas hospitalares, etc., etc. E isso tudo criou-se o que a gente chama da tempestade perfeita, né? Então, essa tempestade perfeita que se criou lá atrás, ela se resumiu com essa crise que a gente veio infectando, né? Que agora está tendo uma luz da saída dela, mas que foi muito impactante para as empresas, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui no Brasil, a gente já passou por crises hiperinflacionárias, a gente já passou por períodos de intervenção militar, a gente já passou por problemas políticos. Então, o brasileiro ele tem a capacidade, ele desenvolveu a capacidade de se reinventar todo dia, né? Quando você olha a história do mundo, você olha a crise agora do coronavírus, a gente tem a crise de 29, a gente tem a gripe espanhola, a gente tem as duas grandes guerras. E isso tudo, toda vez que chegava uma crise dessa nova, o mundo pensava que ia ser a última crise que ia passar, né? Então, a gente passou por todas elas, e o mundo cresceu, e a economia cresceu, e a gente evoluiu, e sempre saiu o melhor delas. Então, o que eu tenho observado é que as empresas têm, aqui no Brasil, principalmente, elas sentiram impacto, efetivamente, principalmente aquelas que demandam o consumo de presença, né, efetivamente, mas que todas elas começaram a enxergar isso como uma oportunidade de se reinventar em determinados aspectos, né? Então, assim como o Charles falou da possibilidade do home office, que era um negócio que era muito assim, impensável há um pouco tempo atrás, até por questões trabalhistas. Então, em pouco tempo, a gente fez uma reforma trabalhista para possibilitar esse tipo de trabalho. Então, coisas que demorariam 5, 6, 7 anos passaram a ser implementadas em meses. Regimes de trabalhos puderam ser mais flexíveis. Então, isso tudo vai trazer uma desenvoltura para a economia muito mais, vai trazer benefícios no futuro, obviamente. Logicamente, a gente sente muito a questão das perdas, etc., etc., mas os benefícios dessa reinvenção, desse olhar que a gente passou a ter dentro das nossas empresas e para o mercado, que não estava dentro das nossas prioridades, passou a fazer com que a economia da gente consiga sair dessa crise com um novo olhar e pronta para esse novo mercado globalizado. Vitor, a Constituição Civil, puxando essa questão aí que o Carlos falou do home office, na Constituição Civil, a atividade fim dela, nunca pensei em home office.
né? Você teve que parar. Você havia me dito em outra ocasião que a prioridade de vocês eram as vidas, mas a empresa tem compromisso, tanto financeiro como prazo de entrega de unidade para cliente. Você falou que, inclusive, agora, dia 30, você vai finalizar ou vai entregar um prédio, né? Então, como vocês equacionaram estas situações e no Gran Shopping, como foi ter que paralisar o funcionamento, tendo impacto direto sobre dezenas de empresas de logística? Perfeito, Sérgio. O momento é muito complicado e foi um momento de grande aprendizado, né, para todos nós, eu imagino. E isso, de certa forma, tem seu lado positivo, infelizmente vem a duras perdas e tudo, mas fez todo mundo se questionar e aprender algo novo. Eu nunca imaginei que o nosso escritório poderia rodar de home office como rodou. Então, você falou aí, a parte de obra, de fato, parou, não podia, estava um decreto do governo e a gente teve que parar 100%. Mas a parte comercial, fazer contrato online, que eu achava que isso ainda ia levar aqui na empresa pelo menos 2 anos para a gente começar a ter assinatura digital ou coisas do tipo. Isso acelerou bastante. A empresa funcionou perfeitamente, a gente continua de home office, só alguma parte da diretoria que hoje está vindo aqui para o escritório. A gente ainda está dando a liberdade dos funcionários escolherem quem quer voltar para a rotina de escritório ou não, até a coisa acalmar um pouco mais. Mas a nossa rotina ficou muito mais disciplinada. Eu digo que a produtividade, assim, ela aumentou por conta da disciplina, porque a gente tem tido reuniões no início e no final do dia para saber como é que estão todas as tarefas, se estão acontecendo, se estão precisando de alguma coisa. Isso aconteceu bem, o comercial continuou bem, razoavelmente bem, muito puxado pelo setor mais econômico. O médio e alto padrão, a decisão de compra está demorando um pouquinho mais, mas não parou. Está sendo postergada, né? Isso, mas não parou. A gente teve fechamentos durante todo esse período. No acumulado de 5 meses aí do ano, nós estamos com 35% de aumento de vendas comparado com o ano passado, muito puxado pelo primeiro trimestre. Tá? O ano iniciou muito bem na construção civil. Quanto aos compromissos, né, óbvio que nós temos hoje em torno de 4 obras, e cada obra, cada caso é um caso. Nas que eu estou muito no início, nós temos ainda um pulmão a ser consumido. Talvez nós estamos recalculando tudo, obviamente, replanejando para tentar ter o mínimo de impacto possível. É uma margem maior para se readequar, né? Isso. A gente está recalculando e replanejando. A ideia é que o impacto seja o menos possível, tanto para o cliente como para a gente. Quanto ao Gran Shopping, o que houve? Teve o decreto, teve que fechar completamente, tá? E nesse momento não adianta muito quebrar a cabeça quanto a cobrar aluguel, forçar a barra com os lojistas, né? Essa é uma hora que todo mundo tem que ser parceiro e o problema não foi causado por uma das partes. O problema é igual para todos. Então, lá no shopping, a gente tomou algumas atitudes de isentar ou postergar aluguéis. E quanto ao condomínio, infelizmente, a gente teve que cortar muita gente, infelizmente, mas era para um bem maior. Nós conseguimos reduzir em mais de 50% o condomínio do shopping durante a pandemia. E agora, com a reabertura, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, que é como se fosse o OBZ, né? O Orçamento Base Zero, que é realmente questionar quais custos e em que momentos eles têm que vir retomando. Porque hoje a gente está funcionando com um horário reduzido, de meio-dia às 4 da tarde, e a partir de agora, acho que daqui 2 semanas, a gente começa a estender o prazo. Essa semana abriram a praça de alimentação, está podendo operar, também em horário reduzido, e eu espero que a partir de agora a gente comece aí a voltar a ter um movimento crescente como vinha antes. Hoje, desde a abertura, nós estamos aí 50% menor do que o período pré-crise, pré-pandemia, só que a gente também está com um período menor, né? Então, assim, a abertura foi do tempo que você trabalhava antes, né? Isso. Então, a abertura, assim, o primeiro momento
não está sendo ruim, tá? Óbvio que é muito difícil esse negócio do horário reduzido e tudo, mas as vendas foram boas. É o que a indústria está chamando aí de o efeito champanhe, né? Tinha aquela demanda reprimida, e aí quando abriram as portas, o pessoal foi às compras, teve muito impacto da ajuda do governo e teve uma boa venda aí nas primeiras 2 semanas. Agora, acredito que o consumo começa a se normalizar e a coisa voltar a gente a sentir um pouco desse momento de falta de confiança do consumidor, e aí essa confiança tem que ser construída aos poucos. O shopping está aberto com vários protocolos de funcionamento, desde tirada de temperatura, espaçamento de filas, foi feita toda uma revisão nos ar-condicionados, tem postos de álcool em todos os cantos, então tem diversos protocolos de segurança a serem seguidos para que o nosso consumidor volte a ter a confiança lá de sair sem medo de que ele está protegido o máximo possível. Ô, Carlos, eu quero lhe trazer para essa conversa. Vocês têm a grande vantagem de ser uma empresa internacional, e isso, a troca de comunicação entre as unidades facilita a disseminação desse conhecimento. Como é que está sendo no exterior, onde já se normalizou há um pouco mais de tempo, essa volta do consumo? Foi importante você falar, porque uma das primeiras medidas que a gente tomou depois que basicamente eu acho que dos 200 países onde a gente atua, são 250 mil pessoas, imagine trazer 250 mil pessoas para dentro de casa dentro de um período de 15 dias, né? Que foi aquele período aí, início de março, final de março, né? A grande maioria dos países foram afetados aí pela pandemia. Então, a gente conseguiu trazer esse pessoal todo de casa, mas a gente tinha o benefício de o quê? A gente já tinha a China, que é um dos maiores escritórios que a gente tem, saindo e reabrindo as principais cidades e retomando a economia. Então, a gente teve muito a aprender com o escritório nosso da China, né? Os escritórios da China, na verdade. Que a China, como país continental, ela teve cidade que foi afetada, teve cidade que foi mais afetada. Então, a gente teve a oportunidade de fazer várias discussões, e fora a China, que é um caso específico, mas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente viu que as empresas, efetivamente, no primeiro momento, a preocupação de todas, no primeiro momento, sempre foi o bem-estar do funcionário. Quando eu falo as empresas, igual a que o Charles falou, que o Vitor, a empresa do Charles, a empresa do Vitor, isso foi no mundo todo. A preocupação sempre foi o bem-estar do funcionário e como atender às regras da Organização Mundial de Saúde. Então, isso tudo foi feito e as empresas começaram a olhar para dentro delas e verificar como elas poderiam continuar atendendo os clientes da melhor maneira possível. Então, como eu posso fazer isso via home office? Quando eu estou fazendo uma empresa de serviço, como o Charles bem comentou, é mais fácil fazer isso. Quando eu estou falando da Ernst Young, por exemplo, da UI, é mais fácil fazer isso porque eu consigo trazer o conhecimento via o que a gente está fazendo agora, via web, via por telefone, o que seja. Você consegue continuar entregando a mesma qualidade. Mas para quem vende produto, para quem vende alguma coisa tangível, para quem constrói um imóvel, como é que essa retomada aconteceu? Essa retomada aconteceu gradualmente, assim como o Vitor está falando. Então, a retomada logicamente existia demanda reprimida, principalmente nos países onde tinha uma cadeia logística pouco evoluída, que eu vou falar um pouco do benefício da crise também nesse setor específico da logística, mas nesses países onde tinha cadeia de logística pouco evoluída, rede de integração, consumo via internet, e-commerce, etc., você teve uma demanda reprimida e, efetivamente, você teve uma grande quantidade de pessoas, de consumidores, que foram, efetivamente, efetuar as compras assim que os mercados se abriram. Contudo, grande parte desses países que já estão voltando à normalidade, eles mudaram um pouco do perfil de consumo, pelo menos nesse primeiro momento. Não vamos chamar de novo normal, porque é uma coisa, novo normal, a gente não sabe o que é o normal. A gente não sabia que ia ter crise até 3 meses atrás. Então, falar de novo normal, não dá para falar isso. Então, o normal que a gente sabe é o de hoje. De hoje, o que está acontecendo? Existe um foco muito grande em entregar os produtos para os clientes. Então, a cadeia, quando você olha o segmento logístico, ele teve um benefício muito grande, não
benefício, se a gente puder chamar de benefício, mas teve uma evolução muito grande, amadureceu muito fortemente. Até mesmo aqui no Brasil, né, a gente tem uma cadeia logística muito deficitária, quando a gente compara com sistemas da Amazon, etc., lá de fora, quando a gente vê a evolução que as empresas aqui dentro do Brasil tiveram entre o tempo de compra e a entrega do produto na casa do consumidor, é uma coisa que poderia ter passado 5 anos para a gente atingir, e em questão de meses a gente conseguiu fazer. Todos os processos tiveram que evoluir. Todos os processos tiveram que evoluir. Então, e também as empresas de logística tiveram que evoluir num primeiro momento sem elevar o custo para o consumidor, cabe ressaltar. Contudo, uma das coisas não tem mudado. O consumidor ainda gosta muito do testar. Então, quando a gente fala de shopping, não, o shopping não vai mais existir, a empresa de rua não vai mais existir, não. Elas podem vir a mudar um pouco o conceito delas, onde vai passar a ser lojas de degustação de produtos, onde você depois vai comprar. Como já em carro. Carro você não vai numa concessionária e sai com ele embaixo do braço. Você vai fazer a degustação e compra ele pela internet, pelo que seja, etc. Então, você continua tendo a concessionária, você vai ter que continuar tendo shopping. A gente tem um exemplo no Brasil, que é o Shopping JK, que funciona nesse modelo. A gente tem a Magazine... Tu pode confirmar isso, a tendência dos shoppings também ser local de unidade de prestação de serviço, né? O shopping não é somente mais de compra, né? Tem muitas reparações públicas, tem lojas de concertos, então o shopping tem mudado um pouco a cara, e também a questão do entretenimento. Acho que principalmente numa cidade como a nossa, que a segurança tem sido um pouco prejudicada, as pessoas têm mais segurança em ir ao shopping do que em um outro ambiente aberto, vamos dizer assim. Perfeito, Sérgio. Durante a pandemia, até assim, eu acho que houve uma aceleração. Muita gente que não conhecia o e-commerce passou a conhecer. Eu imagino que muita gente mais velha, talvez até idosos, que nunca pensaram em comprar online. A pessoa testou o iFood, testou o e-commerce, testou a Magalu, que, por sinal, eu comprei uma televisão e me assustei, porque eu comprei num domingo, na segunda-feira, 10 horas da manhã, o negócio estava chegando na minha porta. Então, assim, isso é fenomenal. O que não vai mudar, como o Carlos falou, é a experiência. Você ainda vai querer sair de casa, você ainda vai estar passando... Você não vai comprar uma televisão de 10 mil reais, de 8 mil reais, 6 mil reais, não sei, sem antes ver o produto. Você vai querer ligar, vai querer escutar talvez o vendedor te falar os diferenciais daquilo. Mesma coisa você vê a Tesla tem um modelo espetacular hoje. As lojas da Tesla estão em shoppings nos Estados Unidos. Você está lá no shopping, tem a concessionária da Tesla, um showroom, e você entra lá e o cara te explica o carro e tudo. Se você gostar, você compra e em tanto tempo chega na sua casa. E a Tesla, ela meio que deu um bypass nas concessionárias, em alguma coisa, porque o carro já não precisa tanto de serviço, como é o modelo atual. Isso é super disruptivo. Mas isso é o futuro dos shoppings. E cabe aqui ressaltar uma coisa, que os shoppings brasileiros são completamente diferentes dos shoppings americanos. Tá? Os shoppings americanos são muito focados em varejo, por ter uma renda muito forte, o consumo é muito alto nos Estados Unidos. Compra alto. E sempre eles ficam nas periferias das cidades, nunca nos centros. Aqui no Brasil, não. Você vê os shoppings estão todos inseridos muito dentro da cidade, muito próximo de onde as pessoas estão para o consumo. E isso é um grande diferencial. O shopping no Brasil ele é mais como um passeio, ele é muito ligado em serviço. E isso não vai mudar. O brasileiro gosta de passear, gosta de ver e ser visto. É da nossa cultura ver pessoas. A gente é um povo que gosta de gente. E eu acho que isso não vai mudar tão cedo, sabe? Mas o foco é o que o Carlos disse. Hoje é a experiência que vai passar a valer cada vez mais. E aí como que os varejistas vão conseguir abraçar essa ideia que é o grande diferencial daqui para frente. Eu quero reforçar para o nosso público que as perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. E quero, nesse momento, passar a palavra para o Mauro, que tem perguntas a fazer. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Sérgio. Obrigado. Boa tarde, meus queridos Charles, Vitor, Carlos.
Bom tê-los aqui conosco. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, é uma curiosidade minha, uma pergunta que vale para os três, né? Já que nós estamos falando desses desafios ainda da pandemia. Vocês todos são empresas muito grandes, com muitos funcionários. Eu queria saber como é que vocês acompanharam essa questão da saúde mental dos colaboradores, como é que vocês viram e acompanharam isso, como é que vocês trabalharam isso em empresas que têm muitos funcionários, mas são linhas de atuação bem diferentes, né? Não precisa falar da parte de vocês, não, que a gente sabe que todo mundo de alguma maneira foi afetado. Basta falar da empresa mesmo. Tá. Eu ia já falar aqui que depois eu tenho que fazer uma teoria, escrever um livro sobre o milagre da multiplicação dos pratos. Você termina de lavar um prato, ele surge do além na pia sem você nem ter se alimentado. Você não consegue fazer a relação causa-efeito. Mas fora isso, o que é que a gente tem visto? A preocupação, como eu falei, de todo mundo, e principalmente todo mundo que está aqui também no debate, sempre foi com as pessoas, né? Só que sempre foi com a questão do vírus, né? Como não pegar o vírus. Aí depois de um tempo a gente começou a pensar como é que estão essas pessoas no dia a dia. Essas pessoas têm suporte, essas pessoas têm filho, elas conseguem trabalhar, elas são cuidadoras em casa, elas têm alguma necessidade especial. Particularmente falando um pouco do que a gente fez aqui. A gente desenvolveu, além do que o Vitor falou aí também, a interação tem que ser constante. Primeiro, ela traz eficiência, né? Ele traz um controle de que você continua fazendo eficientemente seu trabalho. Por outro lado, também, você traz um pouco desse calor que foi perdido, né? No contato dia a dia, e o vídeo ajuda muito nisso. E a gente tem feito também o que a gente chama de sessões matinais com todo mundo, onde a gente faz exercício virtual, né? Com a professora do outro lado, e também com o que a gente chama de mindfulness, né? De você tentar relaxar, pensar, e reuniões que a gente dividiu a empresa, essas 6.000 pessoas, em vários pequenos grupos, onde esses pequenos grupos têm um pai ou uma mãe de família. Então, a mãe daquele grupo, o pai daquele grupo, ele se encarrega de fazer reuniões periódicas, happy hours virtual, tentar fazer com que esse calor que a gente sempre gosta de ter, ele continue existindo. Aí o Charles e o Vitor. Bom, posso responder. Na Lalink, a gente, empresa de tecnologia é uma empresa eminentemente de pessoas, né? Então, assim como o Carlos colocou, a gente tem uma preocupação muito grande aí com nossos colaboradores. Então, desde o começo, a preocupação com a saúde mental foi muito presente na Lalink. Desde o primeiro, uma orientação aos nossos gestores e o estímulo que as equipes ficassem muito atentas a como estava o equilíbrio e o desempenho dos seus colegas em volta. Tá? Porque muitas pessoas são afetadas de formas distintas. E aí que a gente estimulou que, se uma pessoa está num determinado momento mais difícil, a equipe o complementa. A equipe o ajuda, a equipe assume o que aquela pessoa teria que entregar naquele momento. Então, esse foi um primeiro passo e orientação que a gente tem acompanhado bastante. O segundo foi que nós temos uma rede social interna e a gente criou um espaço nessa rede social com a presença de psicólogo para abrir contato direto, pessoal, de quem precisa desse apoio com essa nossa área de psicólogos. Terceiro, semanalmente a gente convida profissionais, normalmente psicólogos também, do Brasil todo, para fazer o que a gente chama de roda de conversa. E aí a gente discute temas do tipo estresse, cuidar dos filhos, teve até finança pessoal, teve de tudo, tá? A gente trouxe inclusive um pessoal da BSPA, uma gestora financeira lá, para falar um pouco sobre finanças pessoais, acho que 2 semanas atrás. A gente já teve aí mais de 500 pessoas participando dessas rodas de conversa. Fizemos pesquisa junto com o GPTW para avaliar como é que estava o clima organizacional e a percepção das pessoas das medidas que a Lalink estava tomando. Foi muito boa. A gente teve assim 90% de percepção positiva do nosso quadro em relação, desde a proatividade de ir para casa a esse acompanhamento
mental, né? Vamos dizer assim, da saúde mental das pessoas, e esse entendimento aí de que está todo mundo afetado nesse momento e que a gente tem que ser muito parceiro de todos, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores e principalmente das nossas equipes entre nós. Então, isso tem sido uma constante dentro da empresa, essa preocupação. Vitor, você? Bom, Sérgio, nós não conseguimos fazer um trabalho tão bacana quanto o do Charles e do Carlos, porque a nossa turma de obra, ela não tem tanto contato, assim, eles não têm acesso a vídeo ou coisas assim. Então, foi muito mais um trabalho do nosso DP, próximo a eles, com cartilhas, com tudo. Mas, infelizmente, por conta do decreto, a comunicação fica muito ruim, porque essa turma volta para casa e cada um pega um bico, eles não param de trabalhar. É utopia achar que eles ficaram resguardados em casa esperando. Mas quanto à parte administrativa, aí eu notei até uma coisa minha e eu acredito dos meus gestores, todo mundo ficou mais próximo, sabe? Eu acho que em momentos como esse você cria um elo mais próximo com as pessoas e nós fizemos diversas vezes uma live onde todo mundo se juntava, da empresa toda, para cada um falar um pouco, como cada um se vê, dizer o que estava se passando com cada um. Teve o momento da Páscoa no meio do caminho, teve o Dia das Mães, então a gente não deixou de fazer esses eventos virtuais para todo mundo. E também para a parte de diretoria, a gente acabou fazendo alguns aí. Nós fizemos um curso com um professor até de Harvard, um curso online, né? Um modelo de case method lá, sobre liderança. A gente acabou não deixando de fazer isso para estar se fomentando nesse momento. Mas foi muito um trabalho de proximidade, de estar próximo da pessoa e passar a confiança de que isso é um momento e que já a gente vai estar de volta, todo mundo trabalhando juntos. Eu acho que o que pode se resumir em todos os casos é que houve um aumento da humanização, né? Isso aí, todo mundo teve uma sensibilidade maior, todos preocupados uns com os outros e consigo próprio também. E, assim, ver que o mais importante de tudo é realmente a preservação da vida. Mas, quero agora colocar aqui para o nosso público como as empresas estão se posicionando na reabertura dos mercados e o que projetam de remodelagem nos seus negócios agora no pós-pandemia, se é que a gente pode falar em pós-pandemia, porque ainda existem tantas incertezas se vem uma segunda onda, se não vem. Então, após esse primeiro momento, né? E eu quero começar com você, Carlos. Como é que você vislumbra as mudanças na UI ou nos clientes da empresa? Fusões e aquisições, isso aí vai ganhar mais força? O nível de emprego no curto e no médio prazo, como deve ficar? A mão de obra está preparada para este novo momento e vai se adequar à necessidade das empresas, ou as empresas, quando forem contratar, têm que preparar essa mão de obra porque não está preparada para esse novo momento que as empresas precisam? Bom, ótima pergunta. A gente vem de um processo, né, onde a gente deve encerrar o ano com índice de desemprego aí, logicamente, sem querer prever futuro, mas com base na média que a gente tem hoje, em torno de 17%, que é mais ou menos o consenso que a gente tem. Considerando, algumas pessoas vão perguntar, o IBGE divulgou que é 13%, mas a pesquisa, 12,8%, na verdade. Mas a pesquisa do IBGE se baseia basicamente nas pessoas que estão procurando emprego. Então, como é que você vai procurar emprego se você está em casa trancado, né? Então, no geral, entende-se que a gente está falando no desemprego médio aí de 17%, numa economia que deve se baixar aí entre 6,5% e 7%. O Banco Mundial fala em 8%, mas não acredito que seja isso. Mas o pós-pandemia, ou durante a pandemia, ou o que seja, como é que as empresas estão tratando? Primeiro, a gente tem quatro mudanças muito fortes que a gente observou, né? Primeiro, como você bem falou, o trabalho colaborativo. Então, nunca se viu tanta colaboração entre colegas de trabalho e entre colegas, inclusive de empresas diferentes, para executar determinada função. Nunca a gente pensou tanto fora da caixa
Fred, eu tenho uma determinada empresa de logística, eu tenho vaga na minha empresa de logística, eu posso ceder isso à empresa do lado e fazer um negócio em conjunto. Coisas básicas que passaram a ser discussões de dia a dia. A cultura de análise de dados, né? Ou seja, a gente está trabalhando muito a questão da causa e efeito. Nunca se trabalhou tanto com dados hoje. Isso vezes isso vai dar isso. Se eu tomar essa ação nessa direção, vou combinar com esse negócio. Então, o trabalho de análise de dados foi muito forte. O foco no importante. Então, você deixa de ter aquelas discussões, reuniões inócuas, que a gente sabe que a gente sempre teve. Quem é daqui nunca participou daquelas reuniões intermináveis que não tinham foco, que tudo que se discutia, você discutia tudo, menos negócio. Então, hoje o foco é efetivamente no importante e o foco na ciência. A ciência nunca foi tão importante, ou seja, no que é que eu consigo provar, no que é que eu consigo fazer. E isso tudinho fez com que o seguinte, o mercado, quando você fala de mercado, muita gente falou que o mercado de capitais estava acabado durante o ano todo de 2020. A gente já tem 24 empresas em preparação para fazer a abertura de mercado no Brasil. Dessas 24 empresas, fora essas 24 empresas, 4 já fizeram o lançamento de ações, movimentando cerca de 8 bilhões de reais já de captações, ainda depois do primeiro trimestre do ano. Só a Via Varejo captou 4,4 bilhões no mercado. Então, o mercado está mudando. A forma de financiamento das empresas está mudando. Foi com preço depreciado, né? Isso, também isso, está conseguindo precificar. Está mais ou menos nas máximas do ano, né? Isso. Então, essas 24 empresas também que estão, por enquanto, só 24, porque vão ter muito mais, porque o represamento que tem está bem maior, elas vão, a tendência é que elas consigam precificar, e a tendência é que, por causa desse processo que a gente está vivendo, o mercado de financiamento das empresas tende a mudar também. A gente passe a acessar mais mercado de capitais, que você está com eu vou ter mais dinheiro disponível, eu vou ter que buscar opções de rentabilizar meu dinheiro, que a renda fixa está dando 2,5, 3. Então, eu vou precisar tomar um pouco mais de risco. Então, nunca teve... Hoje a gente tem 2,5 milhões de pessoas físicas na Bolsa de Valores. Para o tamanho do Brasil, ainda é muito pequeno, mas isso é um recorde nunca atingido antes. Então, todo mundo hoje tem seu aplicativozinho, seja de qualquer banco ou corretora, e faz investimento em ações. Então, a gente está vendo um movimento que ele não vai ter fim, que é as empresas acessarem a Bolsa, não para apenas melhoria de governança corporativa, etc., mas uma forma de financiamento. Então, essa vai ser a forma de financiamento do futuro. Além da questão da taxa da renda fixa, tanto no Brasil como no exterior, nós temos vários países com juro negativo, nós temos um excesso de liquidez pela emissão dos grandes bancos centrais. Então, assim, a perda de riqueza que ocorreu mundialmente não foi uma coisa tão significativa quando você vê, por exemplo, aí, o S&P está 10% abaixo da máxima histórica dele. Nasdaq já chegou no máximo. Então, se você tem aí Banco do Japão, China, Banco Central Europeu, o Fed, tu tem muita emissão de dinheiro, soltando dinheiro para recomprar, inclusive, títulos de empresas diretamente, e isso vai gerar cada vez mais liquidez e uma procura maior por ativos de risco, né? É até inexplicável, muitas vezes as pessoas não entendem como é que as empresas não estão performando, não estão dando um lucro tão alto e os preços estão altos, mas é exatamente pelo excesso de liquidez, o dinheiro tem que ir para algum lugar, né? E é sempre lembrando também que tudo é cíclico, né? Então, o que vale na análise de um investimento, ele não é o agora, é o negócio da empresa. Se o negócio é bom, ele vai continuar sendo bom daqui a 5, 6, 7, 8 anos, sendo bem gerido. Então, é essa força motriz que ela vai continuar. Então, quando a gente sair, independente de ter primeira, segunda onda, eu acho que, inclusive, a partir de agora, já efetivamente, a gente vai ter uma retomada interessante e no segundo tri vocês vão ficar, vamos dizer assim, extasiados no sentido bom da palavra, a quantidade de movimentações de oferta que a gente vai ter aí movimentando a bolsa da gente no segundo semestre do ano. E só complementando que a gente já vê um fluxo de capital estrangeiro voltando para o Brasil, né? Desde 2018 a saída líquida era maior do que a entrada e já agora a partir da segunda quinzena de maio começou a voltar, né?
Aí eu só esqueci de responder uma pergunta sua, que era a questão do emprego, né? Então, eu estava falando que 17% de desemprego. Esse emprego vai voltar? Vai, mas de forma diferente. Até a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes. Ele vai voltar, ele não grande parte desses 17 vão voltar fazendo a mesma coisa, porque a economia vai se recuperar. Agora, uma parcela deles ele vai se transformar. Então, assim como transformou a empresa do Charles, a parte do shopping aí que o Vitor falou, que inclusive utilizou para fazer o OBZ, etc., eu vou contratar pessoas para agregar mais valor. Aí você diz, mas como é que eu vou pegar a mesma pessoa que estava fazendo uma determinada atividade e vou trazer ela para uma atividade onde ela vai trazer mais valor? Aí onde você vai começar a ter a revolução do ensino, entendeu? O ensino, como o Vitor acabou de falar, que ele disse que colocou os gestores deles para fazer aula online em Harvard, isso a gente vai ter cada dia mais, entendeu? Esses cursos de capacitação, aula online, até mesmo nos ensinos fundamentais, etc., o foco cada vez mais no prático. E as empresas, grandes empresas, elas têm suas universidades corporativas também. Então, as empresas vão formar suas pessoas, elas vão comprar, que eu digo, elas vão ao mercado pegar mão de obra não treinada, vão treinar para desenvolver suas atividades. Então, isso a gente vai ver cada dia mais, o que vai ser bom para a economia brasileira. Ótimo. Vitor, você atua em 2 segmentos que têm um peso muito forte na nossa economia, construção civil e o varejo, né, através do Gran Shopping. Apesar de termos mais incertezas do que certezas, quais mudanças vocês já começaram a visualizar por parte do consumidor e nas formas de fazer negócio? Você falou aí que o cliente de alto padrão, a venda nos imóveis continuou. No shopping, como é que está? A gente estava discutindo, inclusive, a questão do auxílio emergencial, que deu uma irrigada boa na economia e esse consumidor foi às compras. Mas dá para sentir já nesse pequeno tempo de retomada alguma mudança no perfil desse consumidor? Olha, Sérgio, eu acho que está muito cedo ainda para a gente dizer que o novo normal, ou algo mudou na nossa essência, ou algo assim, sabe? A resposta seria assim, a gente ainda não consegue identificar qual é a mudança no perfil do consumidor. Eu acho que está muito cedo, eu acho que sim vão ter grandes mudanças, o e-commerce é uma coisa que com certeza ele acelerou aí 5 anos pelo menos. No nosso mercado imobiliário, essa questão de você conseguir fazer o processo de venda todo digital é uma revolução. Para quem não é do mercado, pode achar assim, besteira, só uma assinatura que agora é digital. Poxa, não é. Quantos dias o nosso corretor ficava com um contrato debaixo do braço, postergando a reunião com o cliente não podia receber o contrato e tal, e aí levava aí 4, 5 dias a mais no processo de venda para uma assinatura de contrato. Fora a parte de cartório, que ainda é uma... Vão ter que mudar bastante, né? Os cartórios, inclusive tem uma recomendação acho que é do CNJ, para eles continuarem atendendo remotamente, né? Exatamente. Então, eu acho que grandes mudanças ainda estão por vir. Houve uma aceleração gigantesca em certos aspectos que já iam acontecer. Não é uma mudança, assim, a coisa já ia acontecer, mas acelerou. Então, assim, esses aspectos a gente está bem prestando atenção, porque isso pode parecer pouca inovação para o setor, mas isso faz grandes diferenças na produtividade do processo inteiro. Sabe? A construção civil é um dos setores mais improdutivos que pode se existir, sabe? Assim, se Deus quiser, eu acredito que a gente vai ter um ganho, infelizmente há duras perdas aí por conta da pandemia, mas um ganho enorme no futuro de produtividade. E se a gente puder aprender com o que esse momento está ensinando para a gente puder absorver isso e trazer novos processos e novas medidas para os nossos setores. Até a objetividade, como o Carlos falou, deve aumentar, né? As reuniões devem ser mais produtivas também. Mas, Charles, eu quero lhe trazer para esse momento aqui. A demanda por serviços tecnológicos deve aumentar. Vocês caracterizam-se por prover soluções para as empresas. O leque de serviços oferecidos deve aumentar na empresa de vocês?
deve mudar também, partindo para a contratação de soluções mais completas e não somente as mais simples. E eu volto na pergunta que eu fiz para o Carlos, eu queria que você também comentasse a questão da mão de obra. Vocês veem a mão de obra qualificada para vocês terem a contratação, ou vocês também têm que preparar bastante para os serviços que vocês oferecem para os clientes de vocês? Bom, o setor de tecnologia tem um jargão que chama-se de apagão da mão de obra, né? Ele é um dos setores que há mais tempo tem tido uma carência muito grande de conseguir mão de obra qualificada, porque esse setor ele tem passado nos últimos anos, eu acho que por uma das maiores transformações. Bom, eu tenho 30 anos de profissional, desde que eu me formei lá pela UES, mas a gente conhece a história da computação desde os primórdios lá da década de 70. Posso te garantir que talvez nos últimos 5 anos esse setor passou pela maior transformação de toda a história da área de tecnologia, potencializado por conectividade, mobilidade, toda essa parte de poder computacional que você tem nesses grandes data centers de cloud pública, né? E isso aí foi o que possibilitou a inteligência artificial começar a virar algo concreto e não teoria. É uma teoria antiga, tá? Vem da década de 70, mas não tinha poder computacional para popularizar como ela tem se popularizado nos últimos tempos. Só que com essa mudança gigante da parte de novas tecnologias que começaram a aparecer, as universidades não conseguiram acompanhar essa velocidade de tanta novidade. Então, elas estão correndo atrás. A gente tem muita interação com o pessoal de universidade, tem muita gente preparada, mas tem toda uma questão de currículo, tem que passar, às vezes, por MEC, se for público, e se for mesmo da área privada, tem que conseguir gente para volume para poder capacitar. Então, existe um processo aí que as empresas acabam tendo que entrar muito fortemente na capacitação dos profissionais que a gente capta do mercado, né? Temos muita oferta de cursos online de qualidade, isso é uma coisa muito boa e facilita muito. Até complementando o que a gente tem feito da LearnLink nesse período, a gente fez parcerias com empresas que disponibilizam plataformas de ensino online para que os nossos funcionários possam aproveitar, não só para eles, mas para os familiares deles, o acesso a essas plataformas, para poder ajudar na capacitação deles e até preparar um eventual retorno aí de pessoas desempregadas, não da LearnLink, mas da família desses nossos colaboradores. Muita gente perdeu emprego. Graças a Deus, na LearnLink a gente conseguiu manter o quadro até agora sem necessidade de medidas mais drásticas. Então, nesse aspecto aí, existe sim uma grande carência de mão de obra. Eu entendo que o perfil do trabalhador do conhecimento, o perfil do trabalhador de escritório, o perfil do trabalhador que vai estar nesse novo ambiente digital das empresas, às vezes vai mudar. O pessoal vai ter que conhecer mais o que o Carlos comentou, como é que você faz análise de dados, como é que você usa a tecnologia para trazer benefício para o seu negócio. E isso é um desafio enorme para o Brasil, porque a gente tem uma carência de formação de mão de obra básica gigantesca. Daí a importância de segmentos como construção civil e outros segmentos que são intensivos de mão de obra não tão qualificada, né? Mas isso é um grande desafio para o Brasil. Do ponto de vista da LearnLink, tentando projetar o que é que vai ser, quais serão as demandas dos nossos clientes nos meses e anos que virão, a primeira coisa que a gente viu claramente no próprio testemunho do Vitor, do Carlos, é a sensibilização rápida da necessidade de você entrar nesse mundo digital. Não precisa entrar 100%, mas coisas simples e que a gente sofre no dia a dia, tanto na interação com o governo, como interação até com entidades financeiras, da falta de processos básicos digitais. Cartório nem se fala, né? Esse aí vai ter que ter uma revolução aí. O Vitor deve sofrer muito aí. Todo mundo que atua, né, dependendo muito na área de cartório de imóveis e tudo, realmente é um processo ainda muito lento, muito, muito burocrático. Então,
claramente é uma sensibilização dos clientes nas necessidades de, opa, para eu sobreviver, ou eu tenho que me reinventar, ou eu tenho que incorporar uma camada nova de oferta ao meu cliente no mundo digital, ou como eu vou ter menos receita, pelo menos no curto prazo, principalmente se você depende muito de interação física para entregar teu produto, eu tenho que otimizar meu processo. Eu tenho que ver como é que eu consigo manter ou a minha empresa ou minha lucratividade. Então, vai ter muita demanda. A Lanlink está se preparando e, nesse momento, a gente está terminando um redesenho muito forte de como a gente vai atender esse mercado. E isso passa por mais especialização, mais foco em determinadas áreas que a gente já tem do nosso portfólio e fortalecimento de algumas novas, como a área de inteligência artificial, a área de analytics, que a gente entende que vão ser muito importantes nessa melhoria de produtividade e transformação do processo de negócio de clientes nossos. Isso vai demandar realmente, vai ter um desafio para a gente de capacitar, recrutar pessoas no nível de especialização que a gente precisa. É uma coisa boa. Eu posso requisitar gente do mundo todo e do Brasil todo hoje em dia. Eu ia comentar isso. É uma nova forma de recrutamento que pode ter, já que as distâncias simplesmente acabaram, né? Principalmente porque os clientes estão aceitando mais isso. Né? Antes era muito comum um cliente ter uma restrição de você não ter um escritório físico num determinado local. Hoje isso vai ser super comum. Então, com a quebra desse paradigma, vai aumentar a competição em cima de todas as empresas, vai ser uma pressão competitiva também em cima da Lanlink, mas abre uma oportunidade muito grande, né, de você conseguir pegar pessoas em qualquer lugar. Para fazer o serviço, ela vai conseguir fazer boa parte remoto na área da tecnologia. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande aí de nos preparar, mapear exatamente qual vai ser a demanda, como você falou. E eu falo muito lá para o pessoal da Lanlink, que a gente não está numa bolha. Não adianta eu estar super bem, pessoal, estou aqui a 100%, mas os meus clientes estão inseguros, estão com diminuição forte de faturamento, né? Estão adiando investimentos. A gente tem que saber que o contexto econômico, a tecnologia não está incólume para isso. Ela vai ser afetada também se houver retração de investimentos. Mas certamente é um setor que vai ter uma oportunidade que quem estiver preparado vai poder, acredito que se sair bem, mesmo nesse período tão incerto que a gente tem aí pela frente. Mauro, quero abrir para você aí. Beleza, Sérgio. Eu também queria fazer de novo uma pergunta. Eu estou fazendo as perguntas via a visão dos três, que eu acho importante, que é outro desafio. Pegando até esse gancho do que o Charles falou de segurança e insegurança dos clientes. Como é que vocês acham que vai ser conviver ainda por um bom tempo, mesmo que de maneira mais controlada, claro, né, mas não livre, com essa questão sanitária, como o coronavírus? O que é que isso, assim, sendo uma coisa a médio ou longo prazo, pode de alguma maneira continuar impactando o mercado e a economia? Ou vocês acreditam que a gente consiga se adaptar plenamente e conviver com isso de uma maneira mais controlada e mais tranquila? Eu acho que tudo tem duas vertentes, né? Ou se a gente consegue descobrir uma vacina em tempo rápido, é uma vertente completamente diferente. A outra é num horizonte não tão claro, que seria tipo junho, primeiro semestre do próximo ano, a vacina, e como se convive até lá. Aí a gente passa a pegar os exemplos de outros países, né? Então, como é que a Coreia do Sul, como é que a China, como é que o Japão estão conseguindo sobreviver? Logicamente, a gente não pode se comparar ainda totalmente com eles, porque a gente tem ainda um país em desenvolvimento. Então, como é que eles atuam? Então, shopping está aberto, mercearia está aberta, que a gente chama o que aqui? Mercadinho, né? Porque cada local, cada estado chama supermercado de um jeito. Em Pernambuco, que é meu estado de origem, a gente chama de Bom Preço, como você vê, o poder da marca, né? Você chama... Exatamente. Mas o que acontece? Como é que você consegue pegar um transporte público? Então, na Coreia do Sul e na China, você vai em Xangai, cada pessoa tem um celular. Hoje no Brasil também, inclusive a gente tem mais celular do que habitante, né? Então, você pega o celular, você tem um aplicativo, com base nesse aplicativo,
você consegue fazer um self-assessment, é um questionário pessoal que você faz, que você consegue mostrar em determinados locais, e você consegue ter acesso, e você consegue ter frequentar determinados espaços. As câmeras de segurança começam a fazer leituras de temperatura em real time, né? Você começa a fazer cruzamento de analytics, de onde aquela pessoa foi, qual é o trânsito dela, qual a possibilidade dela estar vamos dizer assim, compartilhando o vírus. Então, parece uma tecnologia distante, mas era tão distante como era eu até ano passado eu ter que passar a escritura da minha casa e ter que ir no cartório. E agora eu recebo no DocSign aqui, assino. Eu acho que não vale de nada, mas de repente depois quando você estuda, você vê que o negócio é tudo criptografado, não sei o que, aquela questão toda. Então, essas coisas distantes que a gente acha que vão ser distantes vão ser reais. Então, a China, você consegue dizer, não, a China é porque a China é muito mais desenvolvida que o Brasil. Não, ela tem uma capacidade de consumo muito grande, entendeu? Em virtude do número de habitantes. Mas ela tem os mesmos problemas estruturais que o Brasil tem. Uma sociedade agrícola, etc, etc, etc. Então, o que acontece? O que eu vejo de futuro é isso. A vacina saindo rápido, tudo volta antes, como era na terra de Abrantes, como diria o ditado, né? A vacina demorando, efetivamente a gente vai ter que desenvolver um sistema parecido com esse desses outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, que está voltando, ele está fazendo um sistema híbrido, né? Então, ele está fazendo esses, como o Charles bem falou, a questão dos analytics, fazendo cruzamento em analytics de cidade, em termos de ritmo de contaminação, e para isso informação é importante, você tem que ter informação, para ele ver que cidades, que bairros eu consigo agilizar mais fortemente, que bairros eles já estão imunizados, teoricamente, porque alguém já pegou, e esse pegou em tese, não pegaria novamente. Então, não tem uma resposta certa, entendeu, Mauro? Mas com base no quem já passou disso, que são essas localidades, eu entendo que seja mais ou menos um meio termo desse caminho que eles estão seguindo. Charles, Vitor, ouvi também um pouquinho a opinião de vocês. É uma pergunta muito difícil essa, Mauro, porque eu estava ouvindo o Carlos aí refletindo, esses países que já passaram por isso. Eu fico em dúvida se quem é que já passou por isso, será que já passou mesmo? Então, acho que a única certeza é a incerteza. Mas acho que tem uma certeza, né? A gente vai ter que se adequar e se adaptar enquanto durar essa trajetória. Eu não sei quanto tempo vai durar, realmente. Eu acho que as empresas e a sociedade vão ter que ter uma capacidade de adaptação e de colaboração muito grande para poder passar por esse período. A tecnologia existe mais. Tá? Assim, uma coisa que me dá um otimismo relativo é, como eu já bem comentei, eu acho que nunca a gente teve tanta capacidade tecnológica e de ciência para resolver um problema como a gente tem tido em função dessa revolução dos últimos anos. Se a gente tivesse tido isso há 10 anos atrás, talvez a gente tivesse uma situação muito pior. Então, a gente tem muita tecnologia, mas tecnologia é um meio, não é um fim. Então, tem que ter política pública, tem que ter política setorial, tem que ter disciplina da população. O da Coreia é um povo extremamente disciplinado. O brasileiro é assim. Então, tem toda uma questão cultural também que eu acho que a trajetória de cada país vai depender de um conjunto de fatores. Mas cada país vai se adaptar. Eu acho que, temporariamente, quem tem uma necessidade de presença física maior vai ter um desafio muito grande, até a gente realmente... a gente vê, né, os próprios ambientes, como restaurantes, estão tendo que operar com a capacidade muito reduzida. Então, tem muito negócio que a equação do negócio vai ter que mudar. Porque se antes era baseado no giro, em alta presença física, ele vai ter que ter um híbrido aí, ele vai ter que conseguir compensar as suas receitas. Ao mesmo tempo, todas as empresas vão ter que ser muito responsáveis na questão da saúde dos seus colaboradores, porque é a capacidade produtiva dela. Se ela não cuidar disso, ela já num ambiente complexo econômico, rapidamente ela pode ter uma dificuldade enorme
permanecer no mercado. Eu acredito muito no setor empresarial, ajudando vamos dizer, a tornar a sociedade como um todo mais segura. A própria área de construção civil é um exemplo aí que a gente vê todas as medidas protetivas que são sendo implementadas dentro dos canteiros de obra. As pessoas que vão para esse canteiro não têm condição de ter isso na sua residência por uma questão econômica, né? Então, as empresas têm, sim, um fator importante de ajudar a essa convivência. Agora, quanto tempo vai ser, como vai ser, a gente vai ter que aprender juntos nessa caminhada e ter uma capacidade muito rápida de adaptação. Aí eu acho que é um conjunto de fatores. Temos muitos atributos para isso, tecnológicos, setor empresarial, setor político, né? E as lideranças como um todo vão ter que se fazer muito presentes nessa caminhada para que a gente possa realmente passar bem por esse período. Vai ser duro, mas eu acho que a gente vai conseguir passar. Bom, eu acho que o Charles e o Carlos já falaram praticamente tudo que se tinha para falar sobre isso, Mauro, mas roubando um pouco o que o Charles falou, acho que a única certeza é a incerteza. Até que o pessoal fala sobre a imunidade de rebanho ou uma vacina, o problema é que ninguém sabe se a imunidade de rebanho, quanto tempo que dura. Então, a única certeza que a gente tem é a incerteza. Hoje, minha preocupação ela está mais ligada com o ambiente político que a gente está vivendo aqui no país. Porque, assim, caso venha uma segunda onda ou algo assim, já aquela incerteza da novidade, entre aspas, a gente já passou por isso e a gente mais ou menos já sabe quais são os efeitos e o que fazer para reverter. Fora isso, teve todo esse investimento na saúde que não é descartado. Os novos leitos, tudo isso já está lá. Então, não se perde. Então, assim, a minha preocupação fica mais a nossa capacidade como sociedade brasileira, como a política, os nossos políticos, de conseguir se reinventar nesse momento, sabe? Assim, eu tenho acompanhado essa questão política aí do Bolsonaro, do impacto da mídia em cima dele, do próprio posicionamento dele, da briga com a Câmara e tudo. Isso me deixa muito preocupado, porque você fica se perguntando, poxa, mas e aí? Se vier uma segunda onda, se a recessão for maior do que a gente espera, o Brasil vai ter capacidade aí de se reinventar, de criar uma coalizão para resolver isso? Eu acho que a minha incerteza é mais nesse sentido, sabe? A nossa capacidade de se organizar politicamente como uma nação, pensando no bem da nação e não no bem de uma área, de um setor, de uma pessoa só, ou sei lá. Acho que é muito nesse sentido. Eu queria só complementar, trazendo um fato novo aqui para todos. O Charles falou assim, será que as nações que já passaram, e aí eu trago nesse momento, quando você falou, eu quis informar para todos, eu recebi informação hoje do LIDE Alemanha, lá vai reiniciar o lockdown. Então, assim, não tem realmente essa certeza de passou, não volta, não tem isso. E um outro ponto, que foi o que o Carlos falou, das tecnologias, a questão do DocSign, cada vez mais se comprova a importância do desenvolvimento das tecnologias de blockchain. Cada vez mais elas vão ser implementadas no nosso dia a dia, dando validade a documentos, facilitando transações bancárias, e isso os países que estão na frente, a gente tem que destacar a China nisso daí, vão cada vez mais tomando a vanguarda tecnológica. A China, esse final de semana, soltou já dando conhecimento que quer realmente em 2035 já está a uma distância muito maior. E eles vão implementando a cada dia aquele plano que eles estabelecem e vão puxando para ser a locomotiva de todas as questões tecnológicas, né? Isso, cada vez mais os países vão ficando dependentes. Mas, Mauro,
Por favor, faça aí as perguntas do chat que nós devemos. Perfeito, Sérgio. Sérgio, informação adicional, né, a isso. Teve um estudo, um paper recente que foi divulgado ontem, acho que ontem à noite, que coloca um pouco em dúvida essa questão da imunidade dos níveis de anticorpos que, ao que parece, com 2, 3 meses ele já começa a baixar, né? É verdade. Já tem essa informação a mais. Bom, tem uma pergunta que é para todos e a outra eu vou fazer para o Charles. Primeiro essa geral, que é a pergunta do Rafael Tavares. Ele quer saber se nas empresas de vocês, com essa questão da pandemia, o planejamento estratégico que estava definido para esse ano, ele continuou o mesmo ou vocês tiveram que fazer alterações? Tanto nas empresas como na nossa, né, como nos clientes, teve que fazer uma revisão efetivamente do planejamento estratégico, né? Mas assim, pegando o Charles, o que o Charles e o Vitor também falaram, é o seguinte: a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que é que a gente mudou no planejamento estratégico? É como a capacidade da gente se adaptar com o que vem, independente do que venha. Então, o planejamento estratégico tem mudado muito na nossa empresa e nas empresas onde a gente trabalha, justamente nesse sentido. A velocidade, a objetividade e o nível de precisão que eu vou responder a uma determinada mudança. E aí estão sendo implementados processos internos, cada um setor com seu processo específico que tem que ser tomado, mas o que está mudando no planejamento estratégico não tem mais aquele negócio que eu quero atingir um EBITDA de tanto. Não, isso é consequência. Como eu reajo de maneira rápida ao que vai vir, para o bom, para o ruim ou para o diferente, pode vir alguma coisa diferente. Então, como é que eu reajo de maneira rápida para isso? Então, é isso que a gente tem visto. Mudanças no planejamento estratégico, não do ponto de vista financeiro. Financeiro, obviamente, todo mundo se reforçou de caixa, todo mundo procurou criar um colchão, cortou os custos onde precisou cortar para passar pela crise. Contudo, na estratégia para frente, para o fechamento do ano, para o início do próximo, justamente pensando a capacidade de adaptação, é o que eu estou vendo como o que está se desenvolvendo mais. Bom, nosso planejamento estratégico, ele foi mantido uma boa parte dele, porque ele acabou se revelando adequado para essa necessidade de mudança e preparação que a Link precisava fazer para esse cenário de intensificação da adoção de tecnologia pelas organizações. Ele já era muito desafiador e continua sendo, e esse processo que eu expliquei que a gente está fazendo dentro da empresa é fruto dele. Agora, é como foi falado aí pelo Carlos, né? Assim, é um planejamento estratégico, um guia. Eu estou muito mais desenvolvendo as minhas capacidades e me preparando para atender o que eu mapeio que pode vir de demanda dos meus clientes do que definindo um caminho, uma estrada já pré-definida. Não, eu não sei como é que vai ser essa estrada, qual vai ser as curvas que vão ter. Eu tenho que estar preparado, meu motor tem que estar preparado, tipo um off-road aí, eu tenho que estar preparado para qualquer terreno. Então, o planejamento estratégico está sendo mantido mais nesse sentido, mas da forma mais convencional dele, com metas, com os indicadores de médio e longo prazo, isso aí a gente está focando mais nessa questão das capacidades da empresa do que da receita mais tradicional de PE. Isso aí a gente deixou de lado, por enquanto. Bom, quanto ao nosso planejamento, né, a gente já está até trazendo uma consultoria agora para refazer do zero, repensar tudo. Durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de comprar bons terrenos, tá? Coisas que só surgiram por conta do momento, e a gente teve a oportunidade de estar adquirindo alguns terrenos estratégicos aí para o nosso futuro. Mas eu confesso que assim, tornar esses terrenos efetivamente em obras vai depender muito de como que vai estar o cenário aí nos próximos meses e essa confirmação da reação da economia e tudo. A gente tinha um grandioso projeto lá no Eusébio, né? Nós temos um grande projeto lá, que é um novo shopping,
A região continua sendo uma região ótima. A pandemia só fez acelerar o crescimento do Eusébio, porque a procura por casas aumentou. O número de pessoas que estão querendo sair de apertamentos ou apartamentos aqui em Fortaleza aumentou para ir para o Eusébio. E o nosso projeto para lá continua de pé, continua assim, a gente acreditando. A única questão aí é o timing da coisa, a velocidade com que ele vai acontecer. A gente está analisando dia após dia e vamos sentir aí o que vai ser o dia depois de amanhã, né? Quanto às obras, a gente vai estar contra o nosso planejamento, ele tem que ser muito focado numa nova realidade. Tem que entender o que é que vai acontecer no Brasil. A parte econômica continua uma demanda gigantesca. São formadas, se eu não me engano, são mais de 1 milhão de famílias por ano que são formadas no Brasil. E a gente não consegue, juntando todas as construtoras, a gente não consegue suprir essa demanda. Então, todo ano existe um déficit habitacional, o déficit habitacional só aumenta. Então, isso é uma oportunidade, sim, que está em aberto ainda, mesmo com todo esse pessoal lá no Minha Casa Minha Vida, ainda é uma oportunidade. A gente não está inserido no Minha Casa Minha Vida, mas a gente está inserido num degrau acima, que é o SBPE, que são apartamentos ali de 200 mil, 220 mil, e esse é um mercado que continua reagindo bem. E a gente pretende continuar nessa parte, nosso plano continua 100% de pé e os projetos vão sair esse ano. E nesse segmento também a comercialização está do mesmo jeito? Continuou. Em meio à pandemia, a gente foi o que segurou bem nossas vendas aí, Sérgio, porque esse é um cliente que é interessante. Ele, quando o crédito dele é aprovado na Caixa, aquilo é que é a comemoração dele, sabe? A garantia de que ele vai ter a casa própria. E com o juro mais baixo, a parcela fica mais barata, facilita mais a venda, né? Exato, exato. Numa perspectiva que a gente tem atual aí do Brasil, de Selic de 2,25, 2,5, a construção civil tem muito a ganhar com isso. Eu acredito que o Brasil inteiro, nós temos uma oportunidade aí de ouro para aproveitar. Basta, o país tem que voltar a um trabalho de austeridade fiscal, ter comprometimento com as medidas que vinham sendo tomadas e dessa forma a gente vai poder atrair muito capital. Amanhã a gente tem a votação do marco do saneamento, também é uma oportunidade do Brasil mostrar que está comprometido, que a retomada vai vir do setor privado e não do setor público. O setor público não tem como segurar toda a demanda que a gente vai precisar para voltar a crescer. Não tem capacidade de investimento, a verdade é essa. Sérgio, ainda temos espaço aí para as perguntas. Grande aí. Desculpa, Vitor. Perdão. Não, só que nós temos uma oportunidade grande, sabe? Eu acho que é o momento dos políticos um pouco entender esse momento, o pedido do lado Guedes de congelar os salários dos servidores públicos. Eu sei que é ruim quando o servidor olha isso, mas ele tem que pensar no bem da nação. Isso é uma medida. O cara já tem segurança lá do emprego dele. O setor privado está sofrendo bastante com essa pandemia, então o setor público tem que fazer a parte dele e mostrar e dar confiança de que ele vai estar apostando e fazendo o dever de casa para que o investimento privado volte, a confiança volte. Isso é a coisa mais importante nesse momento. Vitor, só complementando, isso é até uma forma de segurança da capacidade de pagamento dos entes governamentais, seja município, estado ou a federação, de que vai ter capacidade para pagar seus funcionários. Não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso, transferido aos órgãos governamentais para fazer os repasses, seja em educação, em segurança, em funcionalismo. Isso aí tem que se deixar claro. Então, assim, o país, o comprometimento tem que ser de todos. Tanto autônomos como iniciativa privada estão pagando um preço muito alto nesse momento, já vem pagando há muito tempo pela altíssima carga tributária, não só porque o imposto é pago em percentual alto, mas pela ineficiência
de todos esses entes públicos. Nós pagamos e não recebemos os devidos serviços. Então, isso é imperativo. Não adianta uma classe isolada querer manter o benefício à custa de todos os outros. O país como um todo paga em um momento como esse. Mauro, por favor. Temos condição ainda, né, Sérgio? O tempo está curtinho, mas nós temos duas perguntas de dois. Nós temos perguntas de dois filiados nossos do LID, uma para o Charles, do Germano Belchior, da Alessandro Belchior Imóveis, está dando parabéns a todos vocês, e perguntando, Charles, que medida a tecnologia da informação está ajudando a acelerar a descoberta de uma eventual vacina? E, para o Vitor, pergunta do Ronaldo Barbosa, da Colmeia, como o Grande Shopping está atuando para esse cenário de vendas online dos lojistas. Ok? Ok. Bom, Germano, boa tarde. A tecnologia da informação está sendo usada intensamente na área de saúde. A área de saúde é uma das áreas que mais se beneficiaram do uso de inteligência artificial, de toda a parte de conjunto de tecnologias de inteligência de máquina que está sendo usada para poder você fazer os mapeamentos genéticos e todos os testes de análises combinatórias, análise dos testes que são feitos diariamente para você poder definir a probabilidade de sucesso ou não de um determinado conjunto. É tudo feito muito em cima de análise de genética e tudo, então a tecnologia está sendo usada muito nesse setor. Vitor. Bom, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Esse é um dos grandes desafios de hoje do nosso shopping. O trabalho que a gente vem fazendo durante a pandemia, nós criamos lá um modelo de drive-thru e o que nos fez apostar aí num sitezinho que a gente fez muita divulgação, onde é razoavelmente simples, porque como o nosso lojista ele ainda não tem grandes sistemas e tal, um lojista mais local e tal, o que a gente fez? A gente criou um site onde tem todos os contatos, você clicava lá e ia direto para o WhatsApp de um vendedor, e o vendedor tinha a oportunidade ali de fazer a venda pelo WhatsApp e registrava a venda lá no shopping, o cliente passava lá no drive-thru ou a gente mandava deixar na casa do cliente. Mas hoje esse é o grande desafio, a integração dos shoppings com o meio online, né? E aí isso está pipocando em todo o Brasil. Diferentes shoppings estão com diferentes modelos, criando marketplaces. A gente, por ser um shopping pequeno, a gente está mais criando soluções ali locais e tudo esperando aí algo, porque eu acredito que vai sair uma solução que englobe a distribuição para os shoppings, sabe? Isso é o que eles chamam lá na frente de omnichannel. Uma das coisas interessantes, eu tive um contato com o presidente da Centauro, que está fazendo uma revolução hoje de vendas. O que acontece? Você chega lá na loja e você pede um tênis que ele não tem, qual é o incentivo do vendedor para te oferecer algo que está online? Então, enquanto a loja física não entender que ela é a mesma empresa do setor online, isso as empresas ainda... A gente está em 2020 e nem todo mundo entendeu que é uma coisa só, sabe? Que não são duas empresas. Então, o que eles estavam implementando? Que na loja, o próprio vendedor ele faz a venda num iPad e registra a comissão dele. Ele registra a venda. E aí ele pode mandar deixar na sua casa, deixar na loja, você testar essas coisas assim. Então, isso é o futuro. Quanto ao Grand Shopping, trazendo para a nossa realidade, é como a gente está dizendo, isso é um trabalho mais da ponta do lojista e o nosso trabalho é bem de incentivar, de dar o apoio, ou, como a gente já vem conversando, fazer modelos de delivery, meio que se tornar ali um centro de distribuição. Hoje, em torno de 20% das vendas da nossa praça de alimentação é delivery. Isso é um número bem razoável. 20%. É muita coisa. Das vendas da praça de alimentação vem de delivery. Então, assim, cabe a nós criar ali um sisteminha para que o iFood não atrapalhe o cliente que está lá na filazinha da frente e tenha uma logística rápida e eficiente
pelos back channels aí do shopping, pelas áreas, tudo isso. Essa interação é full time. Ela acontece o tempo todo e esse percentual só vai crescer. Ótimo. Antes de nós Pedro. irmos para a parte final do nosso Lead Talks, eu quero informar em primeira mão que a Lead Live desta semana será interativa. Ela será fechada e exclusiva para os filiados e todos os filiados inscritos estarão na sala de debates. O tema será sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E a ideia foi trazer o maior especialista no tema para que as empresas possam se preparar com antecedência na melhor utilização de dados, um dos maiores ativos na atualidade, inclusive para as empresas não incorrerem em prejuízo jurídico e financeiro. A live será na quinta-feira, às 12h30, dia 25, com o maior especialista em direito digital e proteção de dados do país, Renato Opsi Blum. Nós vamos agora para aquele momento final, momento da boa notícia, e eu queria iniciar por você, Charles. Bom, eu novamente agradeço o convite do LEAD, a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando desde meio de e-mail, o Vitor, o Carlos, um prazer conhecê-los. Acho que a boa notícia, a gente tem falado muito aqui dessa capacidade rápida de transformação que as empresas estão demonstrando ter, né, nesse momento. Eu acho que isso vai ser fundamental para que a nossa sociedade supere, apesar da crise de liderança que a gente tem vivenciado na área política. Eu acho que não só no Brasil, mas mundial. Nós temos vivenciado na própria Lanlink um crescimento muito forte dos negócios nesse mês de junho. Então, isso tem sido, na nossa leitura, uma percepção muito boa de que existe realmente um mercado aí latente que está esperando realmente só que a gente consiga ajustar o funcionamento da sociedade para esse momento de incerteza que a gente está tendo. Mas a mensagem é de otimismo, de um mês de junho que vai ser muito forte para a Lanlink, e que eu espero que não vai ser só junho, vai ser o segundo semestre todo. Obrigado, Charles. Valeu. Vitor Frota, por favor. Sérgio, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, tá? O convite que você me fez aí representando o LEAD e a oportunidade aqui de escutar o Charles, o Carlos, ter o contato aqui com o Mauro. Foi uma ótima oportunidade. Muito obrigado por esse momento. Bom, como eu falei antes, eu acho que o pior já passou, tá? Esse ano a gente tem uma perspectiva muito ruim de ter um dos piores resultados de PIB. Mas, dito isso, como eu falei antes, eu acho que a gente tem uma das maiores oportunidades que não pode ser perdida, não pode ser descartada. O mundo todo aí tá com muita liquidez, a maioria dos países desenvolvidos estão com juros negativos. O Brasil tem inúmeras oportunidades ainda. Veja, essa questão do saneamento, da votação de amanhã, 50% dos brasileiros não têm acesso a saneamento. 15%, mais ou menos, não têm acesso à água tratada. Poxa, a gente está em 2020, pessoal. Então, assim, no Brasil falta de tudo na infraestrutura e tem inúmeras oportunidades se a gente der a confiança que o mercado precisa para investir. Eu acho que a grande coisa é a gente passar essa confiança, o governo fazer o trabalho dele de austeridade para que a gente volte a ter confiança de apostar no nosso país, porque tem como ser brilhante essa retomada. O nosso shopping, graças a Deus, continua com acima de 90% de locação, tem 3 anos e meio de aberto. Nós estamos fechando novos contratos já agora em junho. Eu achava que era um cenário, isso tinha saído do nosso planejamento de curto prazo, está assinando novos contratos, por conta que eu achava que o varejo ia sentir bastante. Porém, não só os clientes, os nossos lojistas estão mantendo, como as obras que estavam acontecendo voltaram a ser construídas, as lojas que estavam em obras lá,
e a gente está assinando novos contratos. Então, isso dá bastante confiança aí. Óbvio que é um momento de ser parceiro do lojista e estar próximo dele, mas dá bastante confiança que eu acho que a gente tem como ainda reverter e tornar esse ano um ano de aprendizado e um ano de pelo menos colocar tudo nos trilhos para voltar a crescer. Que maravilha. E complementando o que você disse sobre a questão da água tratada, de todas as empresas de saneamento do país, a média de perda é de cerca de 40% da água tratada antes de chegar nos consumidores. Então, tem um caminho longo aí pela frente, né? Carlos Mota, com você. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer enorme conhecer, falar e trocar ideias aí com o Vitor, com o Charles, o Mauro e o próprio Sérgio. Pessoas altamente agradáveis. E com relação ao que a gente está passando, eu sou um otimista por natureza, então pedir para dar uma mensagem otimista para mim é redundância, porque eu acho que o pior sempre passou. Porque o futuro a gente pode construir, né? O passado não. Então, a gente tem vivido dentro da empresa uma revolução cultural muito grande, a gente tem se aproximado muito das pessoas, o que tem sido muito bom. Então, você trazer as pessoas para o centro da sua atenção. O mês de maio, assim como foi falado aí pelos outros, foi o melhor mês da gente em anos de venda em trabalhos de consultoria. O mês de junho, na área de auditoria da gente, a gente tem crescido acima de 2 dígitos, solidamente. A gente está planejando um crescimento aí para o ano de 2020, 2021, né, que a gente sempre trabalha com um pedaço do próximo ano, também na casa dos 2 dígitos, isso muito em linha com o que o mercado financeiro está esperando. Então, eu acho que a gente cada vez mais pensar fora da caixa, tentar focar muito nas pessoas, que as pessoas é que vão, junto com a gente, conseguir com que a gente saia daqui e atinja um patamar muito importante. Eu agradeço a Mauro Costa, diretor da AD2M, Charles Borges, presidente da Lanlink, Vitor Frota, da Simpex e das Artes, Carlos Mota, da UI, e agradeço principalmente a você que nos assistiu. E quinta-feira temos encontro no Lead Live Ceará, às 12h30. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde, pessoal.